Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos para mais uma etapa do nosso conto da Branca de Neve. Então, nós já fizemos a leitura do conto, já fizemos o levantamento dos episódios, que foi o que vocês fizeram ontem. Então, hoje nós vamos para a reescrita do final do conto. Naquela partinha azul do texto de vocês, daquela linha azul para baixo, é a parte que vocês vão fazer a reescrita, tá? Então, nós não vamos reescrever o texto inteiro, era importante entender o texto todo, saber dos episódios, né? Agora, a reescrita é dessa linhazinha para baixo, tá bom? E por que o nome é reescrita? Então, vocês não irão fazer uma cópia, porque cópia é quando eu copio igualzinho está no texto, não é isso. Vocês vão reescrever, então é como se fosse escrever duas vezes. Só que a reescrita é você ler e escrever da maneira de vocês, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Quando os anões encontraram Branca de Neve caída no chão, julgaram que estivesse morta. Então, vocês vão fazer a reescrita desse parágrafo, só que do jeitinho de vocês. Eu preciso usar a palavra julgaram? Não, eu posso usar outra que substitua, mas que eu goste de usar da minha maneira. Depois, pegaram a jovem e colocaram-na num caixão de vidro para poder continuar admirando sua beleza. Eu posso usar no lugar de admirando para poder continuar olhando para sua beleza, observando como ela era linda, tá? Então vocês vão escrever trocando essas palavras, não é para fazer igualzinho, é uma reescrita. Então, você agora que vai ser o autor desse texto. O que não pode é mudar os episódios. Então, ontem vocês anotaram os episódios. Então, eu posso mudar que os anões encontraram a Branca de Neve caída no chão? Não. Por quê? Eu posso colocar assim: os anões chegaram e encontraram Branca de Neve sentada no sofá? Não, né? Então eu tenho que seguir os episódios, que são esses aqui que vocês escreveram ontem, do 1 ao 4. Não posso alterar, mas eu vou escrever do meu jeito, tá? Então depois, o próximo parágrafo. Certo dia, um príncipe passava por ali e parou para admirar a jovem. Pediu aos anões para dar um beijo nela. Ao tocar seus lábios, ela voltou à vida. Então, vocês vão seguir esse episódio, mas escrevendo da maneira de vocês. Depois de conhecer a sua história, o príncipe levou Branca de Neve para morar em seu castelo. Os dois estavam apaixonados. Logo se casaram e viveram felizes por muitos e muitos anos, tá? Só que quando vocês forem fazer a reescrita, vocês vão fazer o seguinte: depois dos episódios, pulem uma linha, coloquem a data de hoje, pula outra linha, aí vocês vão escrever assim, ó. Número 4, que essa é a etapa 4, né? Número 4, reescrita do final do conto Branca de Neve, tá? Aí pula outra linha e começa. Lembrando dos 5 critérios que nós temos que seguir para fazermos uma reescrita. Eu vou tirar uma foto depois e colocar lá no grupo. Então, o primeiro critério que eu não posso esquecer é a linguagem própria do conto. Por que a linguagem? Eu posso escrever como se eu fosse escrever uma receita? De jeito nenhum. Como se eu fosse escrever uma história em quadrinhos? Também não. Então, eu tenho que escrever seguindo a linguagem de contos.
Segundo critério que eu não posso me esquecer é a coerência. O que é a coerência? É a ordem dos episódios. Por exemplo, eu posso falar que primeiro eles se casaram, viveram felizes para sempre, e depois falar que os anões colocaram Branca de Neve no caixão? Não, meu texto vai ficar o quê? Incoerente. Então, coerência é você seguir a ordem dos episódios do conto, tá? Número 3, coesão. O que é ter coesão no texto? É você usar os organizadores textuais, que vocês já sabem quais são, que eu já mandei foto, tá? Então, os organizadores que tem nesse texto: quando, certo dia, depois, logo. Então, tudo isso são palavras que ligam as frases e que fazem que as frases fiquem organizadas, que às vezes marcam um tempo, né? Por exemplo, quando tá aqui, ó, logo se casaram, quer dizer que eles não demoraram muito para se casar. Porque se eu colocasse assim, passaram alguns anos e eles se casaram, né? Então não é isso que quer dizer. Agora eu posso pôr assim, ó, pouco tempo depois se casaram? Aí eu posso, tá? Então é um organizador. Então o terceiro é isso, é você não esquecer de utilizar os organizadores. Número 4, se atentar para a pontuação. O que é a pontuação? É colocar o ponto final quando a frase termina, é colocar vírgula quando eu preciso dar uma pausa na minha leitura, tá? Nesse caso aqui, vocês não vão precisar usar travessão, nem dois pontos, porque não tem fala de personagem, a não ser que vocês quiserem incluir, que aí o texto é de vocês, tá? Mas no original não tem, mas precisa da vírgula, precisa do ponto final, dividir em parágrafos, então precisa ter 4 parágrafos. Por quê? Porque são 4 episódios, então cada episódio tem que estar em um parágrafo diferente, porque quando muda o episódio, o assunto do texto, eu tenho que iniciar um novo parágrafo. Não esquecendo que quando eu vou iniciar um parágrafo, eu tenho que deixar o espaço. Lembra que eu dei o palitinho de picolé para vocês medirem o recuo do parágrafo e iniciar com letra maiúscula, quem for escrever de letra cursiva, tá? Número 5, a ortografia. O que é ortografia? É me atentar na escrita correta das palavras. Quando eu uso um R, quando eu uso 2 R's, quando eu uso S, 2 S's, C cedilha, tá? Então é a maneira que se escreve, as letras que eu uso para escrever. Se tiver dúvida na hora de escrever uma palavra, pesquisa no dicionário pela internet, se não tiver o dicionário, tá? Mas pesquisem a forma correta quando tiver dúvida. E quando terminar de escrever cada parágrafo, leiam um parágrafo, porque sempre quando a gente volta e lê o que escreveu, às vezes a gente acaba encontrando algum errinho, alguma letra que esqueceu de colocar, tá? Isso é normal. Todo escritor, quando ele vai escrever um texto, quando ele vai escrever um livro, ele não escreve e já manda para publicar. Ele escreve, ele lê novamente, ele revisa para depois mandar. Então esse é um procedimento de escritor que a gente tem que se acostumar a fazer desde pequenos. Porque muitas vezes a gente escreve palavra errada, mas é importante voltar a ler novamente e corrigir. Combinado? Então eu vou mandar a foto dos critérios. Quem quiser até anotar esses critérios no caderno para não esquecer, pode anotar, tá bom? E de matemática nós vamos hoje para a página 41 do EMAI, atividade 7.3. Observe como as crianças desenharam os arredores de sua escola. Elas identificaram as quadras e pontos de referência de cada uma. Então tem aqui
os desenhos, tá? Da casa, cada casinha tem o nome da criança. Depois tem a escola, tem a padaria, tem a igreja, tem o cinema, mercado, tá? Então, perguntinha A. Usando setas, desenhe um trajeto que permita ir à casa de Toninho até a casa de Guido. Compare o trajeto de um colega. Então, do Toninho, que está aqui, até a casa do Guido, como que você faz para ir lá? Você vai fazer o caminho usando setas. E aí, comparar com um colega, como nós não estamos na sala, se vocês quiserem conversar com algum colega e mandar foto da atividade de vocês para outro amiguinho, também pode. B. A casa de Pedro está mais próxima da casa de Elaine ou da casa de Soraya? Então, vocês vão observar e responder. Se a casa do Pedro ela está mais próxima da casa da Elaine, que é aqui, ou da Soraya, que é aqui. E responder aqui, tá bom? E fazer lá no caderno de sala as atividades que pediu hoje do Centro de Mídias. Coloca a data de hoje e faz lá no caderno de sala, tá bom? Então essas são as atividades de hoje. Fiquem com Deus, façam. Pode até me mandar foto depois que vocês fazerem a reescrita, tirar uma foto e mandar para mim, tá bom? Eu vou gostar muito de ler. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã.